Olá a todos e todas, é uma honra estar aqui com vocês essa tarde, poder conversar sobre um assunto que aparentemente não parece nenhuma novidade, mas sem dúvida nenhuma tem uma série de atualidades aí, a gente vai poder conversar durante essa hora o porquê disso tudo. Queria agradecer o pessoal do Telesaúde pelo convite e a chance da gente conversar. Bom, meu nome é Felipe Perini, atualmente eu tenho trabalhado na assessoria como assessor médico, assessor técnico da gerência de DST/AIDS e hepatites virais da DIV, né, da Divisão de Diretoria de Vigilância Epidemiológica, assessor técnico também da Departamento de Médica e Complexidade aqui na Prefeitura, mas também trabalho como médico infectologista mesmo, na ponta, na Policlínica do Continente, onde lá a gente consegue ser preceptor da residência de Medicina de Família, residência médica. E hoje a gente vai conversar, enfim, sobre esse uso da penicilina na atenção primária e qual é o risco aqui. Essa é a proposta para a gente bater esse papo nessa próxima hora. Bom, eu não estaria falando disso, obviamente, se não tivesse essas três situações importantes relacionadas à penicilina, né? Sem dúvida nenhuma, hoje a gente conversa sobre isso devido ao aumento dos casos de sífilis que vem ocorrendo no mundo todo, no Brasil e não diferentemente no estado de Santa Catarina, principalmente em duas populações bastante importantes para a gente, que são as gestantes, enfim, né, enfim, a sífilis congênita associada, enfim, às gestantes com sífilis. Também a gente vai conversar sobre as potenciais ou não, né, reações adversas graves à penicilina, e a gente vai desmistificar um pouquinho essa situação para a gente ter um pouquinho mais de segurança e poder usar ela com mais calma. E não poderia deixar de falar também da restrição de abastecimento da penicilina G-benzatina que a gente tem tido agora nos últimos meses. Enfim, algumas pinceladas para o futuro, ou como que a gente deve lidar com essa situação toda. Mas vamos contar um pouquinho da história da sífilis, né? Não é incomum a gente ouvir, né, de pessoas que não trabalham em saúde, que não estão na ponta, se perguntarem se ainda existe essa doença, né? Se sífilis ainda é uma coisa que é desse século, né? E com certeza é, né? Se a gente olhar aqui, enfim, né, a OMS estima que exista mais ou menos 2 milhões de casos novos por ano de sífilis no mundo, em torno de 3 milhões aqui na América Latina, no Caribe, 4 milhões na África subsaariana, 4 milhões na Ásia. Então ainda ela é, com certeza, infelizmente, uma enfermidade que acomete grande parte da população. Se a gente olhar um gráfico assim da sífilis adquirida no estado de Santa Catarina, essa série histórica que eu estou mostrando para vocês aqui de 2011 até 2014, né, a gente sabe que são agravos subnotificados, muitas vezes ninguém nem conta essa história da sífilis adquirida. A gente vê com certeza um crescente aqui, né, eu vou mostrar para vocês aqui com o marcadorzinho, que a gente vê um crescente dessa curva, mostrando realmente, né, uma taxa de detecção ascendente e o aumento da incidência de sífilis em todas as populações. Especialmente ela acontece em pacientes HSH e portadores de HIV. Quem não tem muita familiaridade com esse termo HSH, ele se chama homem que fazem sexo com homens. Essas, sem dúvida nenhuma, são duas populações bastante acometidas por esse agravo, mas sem dúvida nenhuma a taxa de detecção vem aumentando em todas as populações, não só nessas duas populações aí. Quando a gente fala de sífilis em gestantes, né, a gente tem um relatório também da OMS aqui de 2009 que coloca a prevalência, né, da população brasileira com sífilis em gestantes em 1,6%, que não é nada baixo, né? A gente pega nesse ranking de 14 países da América Latina, a gente fica em 13º lugar. Isso é 4 vezes maior do que gestantes com HIV. E a gente ouve muito pouco falar dessa situação, colocando a gente numa situação não tão agradável. Obviamente a gente provavelmente faça diagnóstico melhor que outros países, mas sem dúvida nenhuma esse é um patamar triste, assim, que coloca no mínimo a gente para se atento à situação. Quando a gente fala de sífilis em gestante, mostrando o panorama, a gente também vê essa curva ascendente, nessa curva histórica de 2005 até 2013, e um constante aumento do número de casos. Isso não necessariamente é ruim, né? Isso pode mostrar que a gente está mais sensível, fazendo uma detecção de casos melhores dessas gestantes, mas ela acaba sendo triste porque quando eu mostro essa curva, que é a sífilis congênita, que é o resultado do não tratamento correto, né? Ou não
tratamento certo dessas gestantes, mostrando principalmente nos últimos anos uma verticalização das curvas, um recrudescimento dessa sífilis congênita, né, contribuindo de forma importante ainda para a mortalidade infantil. Se a gente olhar aqui, a gente fica realmente triste, né, olhando e entendendo que tem tanta criança ainda nascendo com esse agravo. A sífilis na gestação, a sífilis congênita, ela ainda é responsável por 29% dos óbitos perinatais, 11% dos óbitos neonatais e 26% dos natimortos. Só em Santa Catarina, no ano passado, a gente teve 268 casos de sífilis congênitas, confirmado, com 20 casos de aborto e 16 natimortos. Esse ano eu tirei esse dado só para a gente ter uma ideia, e a gente já em 5 meses ultrapassou mais de 100 casos de sífilis congênita só agora em 2015, mostrando aí a importância aí da gente olhar e pensar e conversar sobre isso. Esse quadro, particularmente, é mais importante ainda, né, falar de penicilina nesse contexto, porque a penicilina é o único medicamento com evidência técnica e recomendação atual que consegue impedir a transmissão vertical da sífilis, ou seja, a sífilis congênita. Ela tem essa importância porque é a única droga que atravessa, com facilidade a barreira placentária e consegue tratar a criança também. Hoje a gente não tem nenhuma outra droga, nenhum outro antibiótico que consegue fazer essa atuação, por isso a importância mesmo desse antibiótico nesse caso da sífilis na gestação. Como é que a gente trata isso, né? Vou fazer uma pincelada de sífilis congênita e em gestante aqui. A gente pode até pensar em outro momento conversar mais sobre isso, mas a gente vai falar mais de sífilis. Mas a sífilis em gestante, vocês já devem ser familiarizados com esse quadro, né? Quando a gente tem sífilis primária, a gente usa aí em torno de 2.400.000 unidades, em dose única. Quando a gente tem a sífilis secundária, ou latente, com menos de um ano de evolução, a gente usa 2.400.000 por 2 semanas, ou seja, um total de 4.800.000. Ou se a gente tem a sífilis terciária, ou com mais de um ano de infecção, ou com duração ignorada, a gente usa 7.200.000 unidades divididas em 3 semanas. Eu gosto sempre de dizer que esse quadro devia ser o contrário, né? Na dúvida, na gestação, pelo risco-benefício, né, para a criança e para a mãe, e a chance maior de falha terapêutica, a gente deveria sempre usar 7.200.000, a não ser que a gente tenha muita certeza que a gente está diante de uma sífilis primária, ou de uma sífilis secundária, ou uma sífilis latente com menos de um ano. A penicilina é tão importante na gestação, no tratamento da sífilis na gestante, que mesmo a gestante que tenha relato ou que se diga alérgica à penicilina, a gente deve procurar fazer a dessensibilização, porque essa é a única forma da gente prevenir a criança do caso. E a gente vai usar mesmo a eritromicina, né, o esteriato, só em último caso, quando a gente não tiver mesmo outra chance. A gente sempre deve buscar o tratamento com a sífilis, da sífilis na gestação com penicilina. Bom, aqui eu trago, voltando mesmo, né, uns mitos assim, que a gente deve ter ouvido. Eu até quero saber, o pessoal pode dizer no chat aí, quem que nunca ouviu essas frases, né? A reação alérgica à penicilina, à benzatina é algo comum. Será que alguém já ouviu isso? Assim, tenho certeza que sim, né? A administração da penicilina à benzatina gera um grande perigo de anafilaxia e choque anafilático. Ou a gente ouve às vezes, né, que a administração da penicilina G-benzatina na atenção primária traz um risco ao paciente e à equipe de saúde assistente que supera os benefícios do seu uso. Quem que já ouviu essa história aí? Né? Com certeza. Mas será que é tão verdade isso? Bom, as penicilinas, né, para contar um pouco da história delas, é uma classe importante de antimicrobianos que a gente usa em todos os níveis de atenção. Atenção primária, secundária, terciária, em hospital, em emergência, né? Ela tem uma enorme importância mesmo como agente antimicrobiano. E ela é, na atenção primária, sem dúvida nenhuma, medicamento de escolha para várias enfermidades, mas principalmente para faringite por estreptococcus, infecções por treponemas como a sífilis ou a profilaxia da febre reumática. Muito usado, principalmente nesse espaço que é a porta de entrada de assistência, onde os pacientes vão. Às vezes o primeiro contato que eles têm
com um sistema único de saúde é pela atenção primária, e é lá que a gente usa essa droga. E apesar dela ser conhecida desde a década de 40, ela já fez aí mais de 70 anos de idade, ela ainda tem sua segurança questionada. A gente estima-se, na verdade, que 90% dos casos de penicilina sejam de alergia, de pessoas que se consideram alérgicas às penicilinas, não são alérgicas. 90%. Então 10% de fato vão ter essa alergia, não necessariamente uma alergia grave, né, mas a grande maioria delas não tem alergia, 90%. Muitas vezes, né, esses relatos estão relacionados a distúrbios neurovegetativos, reações vagais, é um medo, né, uma ansiedade, medo da dor. A gente sabe que a população conhece que a penicilina, às vezes, ela pode ser muito dolorida e às vezes tem muito medo dessa aplicação da injeção e que isso pode simular, de alguma maneira, algum tipo de alergia ou algum tipo de reação diante dessa droga. Mas, na verdade, o que acontece muitas vezes é essa reação, né, a reação de Irish-Hertzheimer, que é uma reação que com certeza todo mundo já viu em algum momento. Ela é bastante comum, principalmente nas fases recentes da sífilis. É uma reação inflamatória pela quebra do treponema causada pelo, enfim, o uso da penicilina, né? A penicilina quebra o treponema e mata o treponema, e esses pedacinhos fazem uma reação inflamatória. Mas trata-se de uma reação benigna que acontece em torno de 2 a 4 horas após o tratamento, que nunca evolui por mais tempo do que 24, 48 horas e que pode causar um pouquinho de febre, calafrio, mialgia, cefaleia, hipotensão, taquicardia, às vezes até acentuação das lesões cutâneas. Mas ela não se trata de uma alergia, né? Essa reação, Irish-Hertzheimer, ela é bastante antiga, bastante conhecida. Ela não funciona exatamente só para penicilina, mas ela funciona para todas as drogas enfim, para todos os treponemas, né? Isso acontece também para a leptospirose, por exemplo, que é um treponema. E é uma reação benigna que a gente trata com sintomáticos e que ela acontece geralmente na primeira dose da penicilina, né? Já na segunda dose, se o paciente for receber na semana seguinte, terminando o seu tratamento, essa reação não vai acontecer. Então é sempre importante avisar o paciente que vai ter isso, mas que vai passar e que não se trata de uma alergia de fato, de verdade, mas ela vai acontecer, né? Então isso muitas vezes, tanto os profissionais quanto os pacientes acreditam que se trata de uma reação alérgica às penicilinas, e isso faz a gente deixar de usar essa excelente droga que a gente conhece há 70 anos e que tem uma enorme importância e que às vezes, né, enfim, se traduz infelizmente em casos até de sífilis congênita. Bom, aqui eu vou trazer algumas outras coisas que são questões regulamentares relacionadas às portarias, né? A gente sabe que existe um enorme receio do uso das penicilinas com relação à alérgica, principalmente aos fatos das anafilaxias, e a capacidade da atenção primária de atender essas reações de uma maneira, enfim, né, corriqueira e fácil. E isso trouxe uma necessidade de uma regulamentação diante desse receio enfim, uma das portarias que regula isso foi a portaria 156 de janeiro de 2006 e que contou nessa época que haveria necessidade de medicamentos e um instrumental mínimo para tratar eventuais reações adversas de anafilaxia. Essa portaria foi criada com certeza numa tentativa de proteção dos profissionais e proteção dos pacientes, mas ela aumentou enormemente a insegurança dos profissionais que se colocaram muitas vezes com medo de realizar essa droga na atenção primária, a penicilina na atenção primária, e muitas vezes não só com medo, muitas vezes deixando de aplicar. Mas essa portaria foi revogada já em 2011, né, por essa 3161, colocando, na verdade, que deve-se fazer a administração da penicilina nas unidades de atenção primária sem necessidade de equipamento de emergência. Apesar dessa portaria já ser desde 2011, a gente ainda tem esse receio, permanece com esse medo, né, e é isso que a gente vai conversar, porque de fato a gente precisa de informações corretas e atualizadas sobre esse risco para a gente não deixar de fazer isso. Trazendo alguns outros pareceres também que ajudaram e contribuíram para esse receio
mas que também já estão bastante discutidos e evoluídos. Esse foi o parecer do Corém de Santa Catarina de 2013, que com certeza com uma responsabilidade enorme para proteger o profissional de enfermagem, os técnicos. Em setembro de 2013 fez um parecer relacionado ao fato sobre a penicilina na atenção primária, mas que na conclusão do seu parecer colocou-se favorável à realização da Bezetacil nas unidades de saúde pelos profissionais de enfermagem, de acordo com a 3161 de 2011. Nesse parecer ainda se colocava a necessidade de um material técnico, equipamento, enfim, um pouco mais com cardioversor, com outras situações que nem sempre a gente encontra. Mas eles já recentemente aqui nesse parecer técnico de 2015, essa plenária foi bastante recente, aqui do dia 23 de abril de 2015, colocou novamente uma situação de bastante compromisso do Corém de Santa Catarina com o enfrentamento da sífilis e com o enfrentamento da sífilis congênita, e colocando, reforçando que a penicilina benzatina pode ser e deve ser realizada na atenção primária em saúde com baixo risco, de acordo como determinado na portaria de 2011. O COFEN também vem se aproximando de maneira, enfim, bastante bacana com o Ministério da Saúde, o Departamento de DST-AIDS, com várias reuniões nesses últimos anos, assim, principalmente nesse começo do ano, entendendo a importância do enfrentamento da sífilis e debatendo melhor o uso da penicilina nos postos de saúde. Mas qual que é o risco, né? A gente quer saber isso, né? A gente vê bastante, vê as portarias, vê os pareceres, e a gente quer, na verdade, saber em que ponto que a gente está. Bom, gente, para discutir risco, a gente tem que discutir duas situações, que é a possibilidade e a probabilidade, né? A possibilidade, aqui a gente traz um conceito de risco, pensando nela como uma ocorrência de agravo ou dano que pode ser considerado inerente à própria vida. Bom, a possibilidade, né? Era possível que o Brasil também ganhasse a Copa do Mundo, assim, mas não aconteceu, né? Enfim, não foi, a probabilidade era baixa. Então, na verdade, tudo é possível. Tudo é possível, né? É possível todas as situações, a da vida, a possibilidade é enorme. Mas quando a gente está discutindo as coisas em saúde, né, a gente deve usar um conceito de risco muito mais ligado à probabilidade. E que aqui a gente coloca assim, né? A probabilidade é uma medida, é a relação existente entre o número de agravos e danos que poderiam acontecer em uma dada situação e a sua real ocorrência. E, portanto, a probabilidade que pode ser avaliada e gerenciada, já que ela admite gradação. Então, a probabilidade, o risco como probabilidade, ela é uma medida, ela é uma gradação, e a gente dessa maneira consegue ver se a gente deve ou não se situar em cima dela. Bom, trazendo aqui o que é de fato, né, sobre o risco e o medo que a gente tem das anafilaxias, os alimentos que são realmente a maior causa de anafilaxia. Dentro deles, né, a segunda causa de chance de reações anafiláticas são as abelhas ou as vespas, né, tendo também o látex, os medicamentos, os conservantes. E dentro dos alimentos, né, a gente sabe que os frutos do mar são os que têm maior chance de fazer anafilaxia, as nozes, o leite, os ovos, o gergelim, tudo isso tem uma enorme chance de ter, e nem só por isso a gente deixa de comer frutos do mar, deixa de comer nozes, deixa de comer leite. Isso não é proibido e a gente inclusive, enfim, né, compra no mercado, leva para casa, apesar da chance, né, ser a maior causa de anafilaxia diante de toda a população. Esse é um estudo, né, um excelente estudo trazido pela professora Galvão, a Thaís Galvão, que mostra, na verdade, uma revisão sistemática sobre o uso da penicilina, principalmente na prevenção da sífilis congênita. E é um estudo bastante bacana. A gente sabe que estudos de revisão sistemática são os estudos que tentam buscar as melhores evidências para a gente entender se algo tem um risco ou não, né, para a nossa resposta da nossa pergunta. E esse é um estudo de 2013 que avaliou 13 bons estudos do mundo todo e que procurava estimar o risco das reações adversas graves à penicilina benzatina na prevenção da sífilis congênita. Nesse estudo, usou um N, né, um número de pessoas, de gestantes, de 1.244, onde não foram observadas nenhuma reação adversa grave
e nenhuma morte. N de 1244 é um N bastante alto para um estudo, né? O que coloca a gente numa grande segurança de que não tem as chances, a probabilidade de acontecer reações adversas graves ou mortes é pequena. Esse estudo teve como desfecho indireto uma outra dado bastante importante, que colocou na população geral, né, somente 54 casos de anafilaxia em mais de 2 milhões de pacientes tratados. É como se a gente tivesse que tratar 1/3 de toda a população do estado, todo mundo tomar, né, 1/3 dessa população tomar penicilina para a gente ter 54 casos de anafilaxia. Né? É uma estimativa entre 0 a 3 casos de anafilaxia para cada 100 mil pessoas tratadas. Isso é bastante, bastante baixo, né? Torna a gente muito claro. Quando a gente vai ver a conclusão desse estudo, né, a gente vê que a incidência das reações adversas graves relatadas nos estudos utilizados para a elaboração dessa meta-análise foi muito baixa. E os próprios autores colocam que a terapia à base de penicilina é uma conduta de escolha para importantes doenças prevalentes na atenção básica em saúde, o que sugere que os possíveis riscos não ultrapassam os benefícios. Eu trago uma brincadeira aqui que se a gente tivesse, né, que ter receio com relação ao uso da penicilina na atenção primária, a gente ia ter que ter uma unidade de SAMU em cada restaurante que vendesse camarão, né? Porque de fato a chance da gente ter uma reação anafilática relacionada ao alimento, ao camarão, às ostras, é muito, mas muito maior do que comparado à penicilina, e não só por isso, nem por isso a gente tem um SAMU em cada unidade, em cada restaurante. Esse outro estudo que eu quero trazer para vocês, pessoal, é um estudo bastante interessante, que é da professora Apter também, Andréa, que ela tenta olhar, na verdade, uma situação que às vezes a gente fica em bastante dúvida, né, que ela determinar a frequência de uma nova prescrição de penicilina em indivíduos já alérgicos e o seu risco de uma segunda reação. Ou seja, se o paciente se diz alérgico, né, ou que já teve uma reação alérgica, se a gente for dar de novo uma penicilina para ele, qual é a chance dele ter uma reação alérgica de novo? Quanto que vocês acham que é? 50%, 60%? É isso que geralmente a gente ouve, né? Ou mais, 70%? Vamos dar uma olhada e a gente vai ficar surpreendido quando a gente olha para os dados. Eu sei que aqui está em inglês a situação, mas eu vou descrever para vocês assim com bastante calma que a gente vai ver. Então, na verdade, eles usaram para fazer esse estudo uma base de dados bastante importante, que é uma base de dados inglesa da atenção primária do Sistema Nacional de Saúde inglês, né, e é uma base de dados, enfim, considerada bastante confiável, bastante boa, em que eles conseguiram analisar mais ou menos mais de 3 milhões de pacientes, né, que chegaram a tomar penicilina. Aqui é qualquer penicilina, não só a benzatina. E desses mais de 3 milhões de pacientes que tomaram essa penicilina, né, que fizeram uso dessa penicilina, apenas 6.212 tiveram alguma reação adversa. E essa reação adversa, essa reação alérgica, não é necessariamente anafilaxia. Então, aquilo que a gente imagina, que usar penicilina tem um alto risco de ter uma reação alérgica, não é bem verdade. A gente está falando aqui em menos de 1%, 0,18%, tornando uma droga bem segura para a gente pensar. Desses mais de 3 milhões de pacientes observados, 2 milhões, um pouco mais que 2 milhões, receberam nos próximos 60 dias uma nova prescrição de penicilina. E desses, na verdade, 2 milhões de pacientes, né, dos 3 mil que tiveram uma reação alérgica na primeira vez, não 60%, mas só 57 deles, ou seja, 1,89% deles, tiveram uma nova reação alérgica. Então aquela história que a gente acredita do paciente que já teve uma reação alérgica à penicilina, tomar uma penicilina de novo, vai ter de novo reação alérgica, não é bem verdade, né? A gente aqui por esse estudo mostra que é menos de 2% desses pacientes que vão ter. E aqui a gente olha outros desfechos interessantes aqui, né, dessa população de 2 milhões e 17 mil, 2 milhões e 14 mil que não tiveram
reação alérgica na primeira vez, a grande maioria não teve na segunda vez também, mas alguns tiveram, em torno de 3.400, mais perto de 2 milhões de pacientes. Isso torna, enfim, praticamente muito, né? Existem coisas que a gente faz na atenção primária, remédios que a gente prescreve, condutas que a gente toma muito mais importantes, às vezes, que tem mais chance de fazer essa reação. E quando a gente olha para as reações que aconteceram, né, todas que a gente está falando, a gente está no universo de, naqueles 2 milhões de pacientes tratados, a gente está falando aqui de 16 pacientes que tiveram de fato anafilaxia. E 32, né, na segunda dose também. A grande maioria das reações alérgicas foram as reações de urticária, em torno aí um pouco mais de 70%. Então, essa história de que a gente tem grande chance de ter uma anafilaxia com o uso da penicilina, acho que agora vocês devem estar convencidos que não é bem verdade assim, né? Espero. Quando a gente fala de outros medicamentos, né, anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, diclofenaco, que é uma coisa comum que a gente usa, né, eles são mais da metade das anafilaxias induzidas por drogas são atribuídos a esses anti-inflamatórios. E muitas vezes a gente prescreve esses anti-inflamatórios para o paciente tomar em casa, né, e nem por isso a gente tem tanto medo, tanto receio, e a gente acaba prescrevendo. Quando a gente fala de anestésico local, né, por exemplo, a lidocaína, a gente está falando de uma chance, uma probabilidade de ter reações anafiláticas em torno de 1 para cada 3.500 ou 1 para cada 20.000 doses aplicadas. Lembra quanto que era lá a penicilina que a gente viu naquele estudo? Era de 0 a 3 para cada 100.000, né, pacientes tratados. Então isso aqui a gente usa, enfim, né, para fazer suturas na unidade ou para alguma intervenção odontológica, e nem só por isso a gente tem tanto receio. Bom, dessa forma a gente se coloca num dilema, né? Sem dúvida nenhuma. Uma vez que, diante dessas informações e diante dessas coisas todas, a gente tem que tomar uma decisão a partir de agora. Quando a gente tiver um caso, uma necessidade de aplicar essa penicilina na nossa unidade, se a gente vai ter, enfim, confiança ou não para fazer esse fato, né? A gente sabe muitas vezes que a gente tem portarias, uma série de situações, um enorme medo, um enorme receio, mas a gente sabe também que parte dessa situação da gente não aplicar é responsável por um aumento do número de casos de sífilis congênita, de sífilis nas gestantes ou outras enfermidades que a gente poderia tá, enfim, com certeza trabalhando para a gente diminuir e deixando de usar essa droga importante. Mas de qualquer maneira, não podia deixar de comentar com vocês, né, uma situação que a gente vem vivendo mais recentemente, que é a restrição do abastecimento da penicilina benzatina. Essa triste situação, sem dúvida nenhuma, eu digo triste, né, porque se for pensar que a gente tem, enfim, tantos recursos, tantas coisas, e a gente ficar diante do fato de não ter uma droga tão importante, com aqueles dados que eu apresentei para vocês, do aumento do número de casos, né, coloca a gente, sem dúvida nenhuma, bastante triste, né, com essa restrição de abastecimento. Mas o que a gente pode conversar e colocar, né? O que a gente sabe hoje, assim, né? Que de fato nos últimos meses a gente está tendo uma redução da oferta dela no mercado brasileiro. Ela tem acontecido, inclusive no mercado privado, né? A gente sabe que às vezes a gente não consegue encontrar penicilina, a bezetacil nem mesmo nas farmácias privadas para comprar para os pacientes. Isso se dá tem mostrado, né, uma série de desabastecimentos dos estoques dos municípios. Isso acontece, na verdade, porque o Brasil tem apenas 3 laboratórios que produzem essa penicilina. Um deles está situado na cidade de São Paulo e tem a sua produção voltada para o estado de São Paulo. Foi feita uma série de aproximações e potencialmente, né, a gente recebeu recentemente uma carta, enfim, do Ministério contando que esse laboratório vai procurar aumentar a sua produção e regularizar a sua produção para distribuir para outros
para outros estados, além do estado de São Paulo. E os outros 2 laboratórios que produzem no Brasil também, eles tiveram uma dificuldade de produção e obtenção desse insumo farmacêutico ativo. Né? Eles tiveram um problema, um deles teve um problema com um lote que saiu do padrão de qualidade, aumentou realmente o número de uso e necessidade da penicilina, mas a promessa, enfim, que a gente ouve, né, é que isso seja regularizado o mais precoce possível, né, dessa situação, a produção já para os próximos meses. Assim, acho que tem sido feito vários esforços e várias tentativas para que de fato não falte penicilina. Infelizmente, nessa situação ainda a gente não tem também como ter uma previsão plena, certinha de como vai ser. E isso torna crítico, obviamente, né, quando a gente está falando da gestante, que foi o que a gente conversou, porque ela é o único medicamento com evidência técnica para impedir a sífilis congênita. Então, diante disso, né, a DIV lançou uma recomendação agora bastante recente, aqui em 19 de maio, para o uso da penicilina bezatina, numa tentativa de reduzir e de uma maneira estratégica utilizar esse insumo, né, que se tornou sem dúvida nenhuma estratégico, não porque é caro, mas porque pela sua falta, para a gente usar especificamente a penicilina, tentar procurar usar dentro dos estoques, dentro dos municípios, conversar, utilizar a penicilina benzatina que ela seja restrita para gestantes com sífilis, enquanto persistir essa situação de restrição de abastecimento. Todas as outras enfermidades que também se beneficiariam da penicilina, elas existem drogas possíveis de serem usadas diferentes dela. No caso da gestante com sífilis, infelizmente não. Né? A gente não tem uma possibilidade técnica para que a gente possa trocar alguma coisa que possa substituir a penicilina. Então por isso a gente faz uma recomendação de usar ela como um insumo estratégico nessa situação, que se procure não usar para as outras enfermidades, para que não falte justamente para esse caso das gestantes que a gente não tem como deixar de usar a penicilina para prevenir a sífilis congênita. Para as outras situações, a gente vai tentar usar os outros antibióticos, e no caso da sífilis, na sífilis adquirida, tanto do parceiro, após a gente fazer busca ativa, ou mesmo esse parceiro que tem os testes negativos, né, a gente vai usar a doxaciclina, 100 mg de 12 em 12 horas, ou a eritromicina 500 mg de 6 em 6. A gente sabe que isso é bastante difícil, às vezes complicado, né, durante 30 dias o paciente tomar esse comprimido, né, a gente às vezes tem dificuldade com que ele use a penicilina, que é uma vez por semana por 3 semanas. Imagina tomar a doxaciclina por 30 dias. Mas é o que a gente tem hoje, o melhor que a gente pode fazer para tratar. Lembrando que se a gente não sabe a duração dessa sífilis, né, adquirida, a gente vai usar os 30 dias, apenas vai usar 15 se a gente tiver certeza que se trata de uma sífilis primária ou secundária com menos de um ano, né, ou latente com menos do ano. Não é uma situação que a gente fica feliz, mas a gente torce para que dê certo. A gente oferece também, recomenda que seja em torno de 30 dias, porque a gente sabe que reduz as chances de falha terapêutica do que usar em menos tempo. Importante também lembrar que a gente deve fazer esse controle do VDRL na sífilis adquirida a cada 3 meses para a gente ver essa queda da titulação, e na gestante a gente faz a cada mês para a gente ver mais de pertinho essa queda dessa titulação. Enfim, era isso que eu tinha aqui para contar para vocês. Obrigado. Agora a gente vai ter um tempinho para a gente tirar umas dúvidas aí e conversar um pouquinho mais. Eu deixo meus contatos aí também, se vocês quiserem, enfim, precisarem de eu tirar alguma dúvida em outro momento, pensar em alguma outra situação, podem me escrever. Eu vou tentar aí da melhor forma conversar com vocês e tentar, enfim, sanar as dúvidas aí. Então vamos lá, Felipe. A primeira pergunta vem do pessoal de Balneário Camboriú, e eles perguntam qual que é o tempo de observação recomendado após a administração da insulina.
Na insulina? Será que é da penicilina? Penicilina, pessoal, né? Tá, joia. Em geral, a gente, que nem a gente colocou ali, pensando que a grande maioria das vezes a gente vai ter aquela reação que eu contei com o nome estranho, né? Jahres-Herxheimer. Herxheimer, na verdade, Herxheimer. O pessoal descendente de alemão aí vai me matar. E ela, na verdade, dura ali, essa reação, em torno de 2 até 4 horas. Mas eu acho que a gente deve, enfim, essa observação deve ser dentro desse período, ela não vai acontecer muito além disso. Eu recomendo em torno de 2 horas, 1 hora, dependendo da dinâmica, a gente consegue perceber. Mas antes, a chance é muito pequena, né, de acontecer. Então, acho que o tempo de observação recomendado é em torno de 1 hora até 2 horas, e principalmente com essa recomendação desse paciente, que muito provavelmente ele vai ter uma reação, ele possa ter, né, isso acontece em 85%, mas que ela é autolimitada e que ela vai passar. Caso, né, a gente esteja diante de uma reação, a gente vai ver sinais de gravidade, a reação anafilática, gravidade como um todo, né? Ela vai acontecer durante esse período, é rara, mas ela se trata como qualquer reação anafilática, que a gente deve buscar ali, observar os sinais vitais desse paciente, principalmente a permeabilidade das suas vias aéreas, e a gente com certeza tem tempo, na verdade, diante de uma reação anafilática e um diagnóstico dessa reação, de chamar enfim, né, o fluxo de emergências que a gente tem em qualquer unidade para as outras situações, né, em que em geral a gente liga lá para o SAMU para ajudar e tentar fazer o deslocamento desse paciente. Mas é uma reação, né, mesmo a reação anafilática à penicilina, que dá tempo da gente olhar, dá tempo da gente ficar calmo, chamar, como tem em todos os outros momentos. Eles perguntam se esse é um procedimento, ele é indiferente se for a primeira administração. Como é que é mesmo? Mesmo se for a primeira administração, procede dessa forma? Com certeza, né? Não tem nenhuma diferença. A gente pode... A primeira administração a gente tem essa história de que na primeira a gente não tem, na segunda que tem a chance de acontecer mais vezes. A gente viu de fato que isso é menor na primeira administração, lá, né? Em torno de menos de 1%. Mas a gente pode... permanece diante da primeira administração, a gente fica nessa observação curta, né, que é uma observação rápida, e aí sim a gente pode liberar o paciente. O pessoal de Itapema pergunta se mesmo com todas essas informações, se o paciente insiste em dizer que tem reação à penicilina, o ideal seria encaminhar a um ambiente hospitalar? Legal, gente, eu acho que não, né, eu acho que assim, é aí que é o ponto que a gente vai ter que ter de fato esse dilema, né? Mesmo diante de todas essas informações, a gente tem que tentar explicar para esse paciente que a chance dele ter é muito baixa, né, essa reação, principalmente se tratar de uma gestante. Obviamente, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente encaminha esse paciente para um ambiente hospitalar, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de ter acesso a essa droga, né? Ele acaba indo esperando muitas vezes, classificado como um risco azul, né, esperando horas e muitas vezes deixando de tomar a penicilina por dificuldade de acesso, né, de não prioridade dentro de uma emergência do ambiente hospitalar. Então acho que vale a gente ter muita segurança para ver, acho que vale uma investigação, né? Eu brinco muitas vezes, o paciente muitas vezes fala que ele tem uma reação, enfim, uma alergia, uma reação à penicilina, mas ele contou que faz um mês que ele tomou uma amoxicilina, né? Então a amoxicilina também é uma penicilina, né? Então e não teve nada, e que ele está bem. Então, como a reação das penicilinas e a amoxicilina sendo uma reação que é cruzada para todos, na grande maioria das vezes, a gente pode ficar mais seguro de dizer, provavelmente você não tem, foi uma outra situação. Eu digo sempre, investigar essa reação à penicilina, ver o que aconteceu. Aconteceu mesmo, né? O que foi que aconteceu contigo? Foi só uma manchinha? Você ficou com susto? Não, doutor, eu realmente, quando eu tomei a penicilina na outra vez, eu tive que ir para emergência, eu fui entubado, foi algo muito grave. Aí sim você tem que encaminhar ele para um ambiente hospitalar. Diferente disso, acho que a gente consegue manejar com certeza dentro do ambiente da atenção primária. Eu não acho que a gente perde muito tendo todo esse encaminhamento para o ambiente hospitalar diante dessa situação.
O pessoal de Jaguaruna comentou que eles conhecem um caso que o paciente sempre utilizou a Bezentacil e faleceu. Mas... Vamos lá, boa tarde, Giz. Aonde que tá aqui esse? é que eles estavam ali em cima, em caixa alta. Em caixa alta. Conheço um caso em que o paciente sempre utilizou a Bezentacil e faleceu. Ele sempre usou e faleceu. Poxa, enfim, eu fico um pouco intrigado com essas situações às vezes, assim, né? Porque a gente, às vezes a própria reação anafilática, ela é uma reação que ainda a gente tem tempo, né, de fazer uma assistência, né? Mesmo nos piores situações, que é a reação anafilática, que é a que a gente tem mais medo, se a gente tiver cautela, observar, ver e fazer os procedimentos corretos de encaminhamento para emergências na atenção primária, a gente vai com certeza salvar esse paciente, né? Ele vai falecer se ele ficar desassistido. Se a gente estiver em cima dele, né, cuidando, com certeza ele não vai se perder. O pessoal de Papanduva, da Boa Tarde, pergunta se em gestantes, sífilis reagente com titulação 1/32, que realizou o esquema para sífilis tardia e após um mês, titulação 1/8, já está no terceiro trimestre, deve repetir esquema com Bezentacil ou acompanha a titulação? Legal, bem bacana essa pergunta, pessoal. Eu acho que vai surgindo as histórias da gente ter um caso para a gente conversar de sífilis, mas não, né? A gente sabe que quando a gente termina o ciclo de tratamento, né, a gente espera uma queda de titulação de 2 títulos entre 3 a 6 meses, mas como na gestante a gente faz todo mês, essa queda de titulação de 1/32, uma queda de 2 títulos, ela está dentro do esperado, né? A gente deve continuar fazendo essa mês a mês para a gente considerar com certeza essa paciente livre de sífilis. E se caso essa titulação suba não só 1 título, mas 2 títulos, ou seja, ela voltar para 1/32, ou ela cair no próximo teste e voltar a ter uma elevação de 2 títulos, aí sim a gente pode considerar uma reinfecção, uma falha de tratamento, e aí sim a gente precisa retratar. Mas por enquanto, nesse caso aí, a gente só acompanha a titulação mesmo. O pessoal de Balneário Camboriú então pergunta se a prescrição de lidocaína como analgesia, é isso, né? Associada na administração de penicilina IM interfere no seu efeito? Enfim, essa é uma pergunta que acontece, né? Às vezes a gente tenta usar algum tipo de analgésico para reduzir a dor relacionado ao uso da penicilina. De fato, ninguém testou, né, isso como um estudo randomizado, duplo cego, enfim, né, brincando, mas para entender se de fato tem uma interferência. O ideal é que a gente procure não misturar, né? A gente sabe que toda vez que a gente coloca um outro fármaco, a gente acaba mudando a farmacocinética, dinâmica de cada medicamento. Acho que vale na administração da penicilina a gente ter calma, né? Às vezes é difícil realmente com uma unidade toda cheia, com uma demanda importante, a gente fazer uma aplicação, se o paciente já está ansioso e tudo mais, a gente procurar ter muita cautela para procurar não usar a lidocaína e tentar fazer com muita calma essa penicilina para que a gente com certeza reduza a dor, né? Não é proscrito a gente usar a lidocaína, mas eu recomendo não usar, né? A gente não sabe se de fato ela interfere, porque isso depende muito da dinâmica e não tem estudo para dizer se sim, né? A gente vai com certeza ter que ver e avaliar isso depois com acompanhamento da sorologia, né? No caso da sífilis, se for o caso, para a gente ver se a gente não teve falha, mas enfim, potencialmente pode ter uma interferência sim. O pessoal de Luiz Alves, então, eles comentam que acham que a grande preocupação é, por exemplo, eles trabalham no município rural. Para chegar na unidade deles, o bombeiro demora entre 15 e 20 minutos. Então, até voltar para o hospital, chega em torno de 40 minutos. E eles não têm nada para reverter em caso de reação anafilática. Daí eu estarei respaldada juridicamente caso aconteça essa reação. Eu compreendi que é muito raro, mas se acontecer, eu não tenho dúvida de que a família irá me processar ou o profissional que aplicou. Então, eles têm bastante receio. Legal. Então, assim, o mais bacana disso tudo é a gente entender que na reação anafilática, até chegar num ponto de uma parada, enfim, cardíaca e cardiorrespiratório, ela é um ponto muito além ainda desse tempo que a gente está prevendo, entre 15 e 20 minutos ou até mesmo 40 minutos, né? Diante de um diagnóstico de reação anafilática, a gente vai ver, enfim, né, uma taquicardia, a gente
gente vai ver uma queda de pressão e o paciente, na verdade, uma taquipneia. Com toda essa situação, a droga de escolha para usar é, enfim, a epinefrina, a adrenalina, que a gente, enfim, na dose de adulto, usa em torno de meio ml, né, na face lateral da coxa, no terço médio, e que a gente pode ir usando ela a cada 15 minutos. Então, não necessariamente a gente vai precisar usar um cardioversor para fazer o tratamento da reação anafilática. A reação anafilática, no primeiro momento, o que a gente vai usar, e isso independe se é para penicilina ou para, enfim, né, uma outra situação de reação anafilática, é a epinefrina. Isso a gente consegue ter, a adrenalina, e a gente consegue levar numa maletinha e de aplicação intramuscular mesmo na coxa, de fácil utilização, em que a gente pode repetir aí a cada 15 minutos e que a grande maioria das vezes reverte a reação e a gente vai acompanhando esse paciente dando tempo de chegar num espaço. Tenho certeza que enfim, né, o ponto principal é a gente tentar fazer o melhor para o paciente, né? Lembrando, gente, que a gente está falando aqui em coisas de 54 casos para 2 milhões, né, de pacientes usados, tratados, e que nem todas dessas reações são reações anafiláticas, né? Então, de fato, eu mesmo nunca vi, e olha que usei bastante penicilina. Eu já vi muito relato, né, de paciente que teve reação a Plasil, Zofran, até mesmo dipirona, e isso a gente usa com calma, né? Usa a torta direita, digamos assim. A gente prescreve muito isso, assim. Lembrar que se a gente deixar de fazer a penicilina, por exemplo, num caso de uma gestante com sífilis, né, a chance dessa criança nascer com sífilis congênita é quase 100%. Então isso é muito mais grave, né? Então, que uma reação. Então, acho que vale muito olhar para esse dilema, a gente ter segurança. A família vai, na verdade, te processar se a pessoa vai perceber que a gente não está preocupado com a situação e que a gente não fez o melhor que a gente podia. Mas longe de precisar fazer uma cardioversão, a gente pode ter uma adrenalina na nossa malinha ali e saber usar ela, com certeza. O pessoal de Frei Rogério, então, pergunta assim, em caso de choque na unidade básica de saúde, que medicamento usar para reverter? Tá, joia. Poxa, gente, a gente está dando um salto, né? Na verdade, se a gente está diante de um caso de choque na unidade, a gente vai usar, eu entendi aí, um choque do paciente, né? Então a gente vai usar outra situação, a gente vai estar usando, na verdade, o ATLS mesmo, né? A gente vai estar diante de um caso de uma emergência, então a gente vai fazer os procedimentos relacionados a um paciente com choque, né? Um paciente grave. Então a gente vai fazer, primeiro de tudo, né, antes de mais nada, chamar alguém, um apoio, né, a ambulância para isso. A gente vai fazer monitoramento dos sinais vitais desse paciente dentro do que a gente consegue fazer. Se há um choque, digamos assim, pressórico, a gente vai procurar dar volume para esse paciente. Mas antes de chegar a isso, a gente está por perto, observar e entender que a adrenalina vai resolver a grande maioria das coisas dentro das raridades das reações anafiláticas. Certo. E o pessoal de Jaraguá do Sul, então, pergunta... VDRL não reagente e treponêmico reagente da gestante. Trata-se o parceiro de forma imediata? Joia. Então, assim, diante desse caso aí, um teste, um VDRL não reagente e um treponêmico reagente, provavelmente essa paciente teve, né, sífilis no passado e foi tratada. A gente sabe aí que o diagnóstico de sífilis ele é dado por um teste não treponêmico junto com o teste treponêmico, ou o contrário, um teste treponêmico reagente, mais um teste não treponêmico também com uma titulação reagente. Isso é uma portaria desde 2011 que define, ajuda a gente a ter essa situação. Então essa gestante, né, nesse caso, ela não se trata de uma gestante com sífilis. Ela provavelmente teve sífilis no passado, ou ela já tratou por uma amidalite, ela acabou ganhando uma penicilina, mesatina, ou tratando de alguma outra forma com algum outro antibiótico. Então, essa gestante não fecha o critério para sífilis, porque ela tem o VDRL, nesse caso, não reagente, e ela só mostrou que esse treponêmico reagente dela é uma exposição antiga ao treponema, à sífilis. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta?
Acho que o pessoal ainda tá digitando, mas eles também comentaram entre aí as dúvidas, Felipe, que a web foi muito boa, bastante esclarecedora. Que bom, que bom. Tu consegues acompanhar também? Dá pra dar uma olhadinha, enfim, é a primeira vez que eu venho aqui com a equipe do Telesaúde. É bastante bacana a gente poder ter essa chance. Sem dúvida nenhuma, a Cifres e o VDRL, essa coisa da avaliação e de ver, ela causa uma série de dúvidas às vezes na gente. A gente acaba... Eu brinco que às vezes é imprevisível, né? E às vezes a gente não consegue entender só com os 2 testes, às vezes tem que repetir para entender. Felipe, voltando ali à pergunta do pessoal de Jaraguá do Sul, eles também perguntaram se trata o parceiro de forma imediata. Ah, jóia. Então, assim, como nesse caso, né, então vamos lá. Então vamos pensar numa hipótese assim mais ampla, assim, né? Partindo da concepção de que a gestante tem sífilis, né, que a gente fechou o diagnóstico de sífilis na gestante, o parceiro a gente sempre trata, gente, né, independente da sorologia dele. Isso é a única, a gente, mesmo que ele tenha um teste treponêmico não reagente, hoje, né, sobre os critérios que a gente usa para não considerar uma sífilis congênita, a gente tem que tratar o parceiro. Eu brinco que não tem que ser imediata, né, botar a gestante do lado do parceiro e aplicar penicilina nos dois, mas que a gente deve tentar quebrar o nexo de transmissão, né? Então, enfim, trata a gestante, faz buscativa no parceiro, faz a penicilina, ou enfim, no caso aí vai ter que ser a doxiciclina na nossa situação atual, mas a gente sempre trata o parceiro da gestante. Isso talvez possa mudar no futuro, né? Mas isso a gente sabe que hoje, para criança não ser considerado um caso de sífilis congênita, a gente sempre trata o parceiro. Certo. O pessoal de Itapema, o pessoal de Jardinópolis primeiro. Paciente que já passou por choque anafilático devido à reação alérgica à toxina de animais, tem mais chance de ter alergia à penicilina? Legal. Provavelmente não, né? A gente sabe que os choques, as anafilaxias, as reações alérgicas, ela é muitas vezes específicas para cada agente. É óbvio que pessoas mais tópicas, mais alérgicas, elas têm chance maior de ter reações a maior número de agentes distintos. Mas a reação, na grande maioria, enfim, né, simplificando aqui a questão das reações alérgicas, elas são basicamente dependentes de cada agente, né? Cada agente tem um papel, enfim, único, né? Não necessariamente a reação alérgica à toxina do animal vai proporcionar mais chance de reação alérgica à penicilina. Felipe, o pessoal de Itapema, então faz uma pergunta geral aqui. Já peguei casais no qual o homem era positivo e a mulher negativa no teste rápido. Pedimos o VDRL e confirmou o homem positivo e mulher negativa. Acabamos por tratar os dois devido a eles terem relação sem preservativo, mas depois de um tempo de acompanhamento, isso permaneceu. É comum isso ocorrer? Tá certo. Eu acho que foi legal a atitude de vocês, né, de tentar tratar e quebrar o nexo de transmissão, né? A gente sabe que às vezes, logo do início pré-sintomático, né, pré-lesão do cancro duro, né, da sífilis primária, existe a chance dos testes ainda não serem positivos. É um período curto, principalmente para os testes rápidos, que são os testes treponêmicos, em torno aí de uns 10 dias, mas que é interessante para a gente quebrar o nexo de transmissão, tratar os dois. Quando a gente tratou, né, de forma correta, diante dos casos de sífilis, para a sua fase, cada um correto, a gente espera, né, que essa titulação vá caindo ao longo do tempo, né? A gente fala aí 2 títulos de 3 a 6 meses, mas eventualmente isso não acontece. Algumas explicações, né, são potencial falha ao tratamento, isso é mais raro, e é muito mais comum, a gente sabe na prática de verdade, que teve uma reinfecção, de repente esse homem teve uma exposição extraconjugal, né, que de novo pegou a sífilis, então é uma situação que não é comum de acontecer. Né? Eu digo assim, o teste rápido, né, ou o teste treponêmico, outro comum que é o FTABS, ele permanece positivo de fato pela vida toda do paciente, mas o VDRL tem que cair após tratamento. Caso a gente tenha permanência disso, a gente deve investigar se não teve nova exposição de risco
ou, enfim, né, se não tem outras comorbidades associadas, como HIV ou outras situações que podem, enfim, construir outros reservatórios, outras situações que a gente tem que investigar. Certo, então, Felipe, muito obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida? Já fizeram bastante perguntas. Legal, estou disponível também nos e-mails, se o pessoal precisar, pode encaminhar, mandar o e-mail mesmo, para a gente tirar várias dúvidas aí, sempre tem com Cifras. Isso, pessoal, e vocês têm acesso ao e-mail do Felipe também, ao resto dos slides que ele apresentou, no portal, né, que vocês podem entrar lá, baixar os slides e também depois baixar a web editada. Para quem, né, quiser, não conseguiu ver, pode ver depois. Então tá bom, muito obrigada, Felipe, pela tua participação. Pessoal, muito obrigada de novo, né, pela participação aí em peso, a gente fica bastante feliz. E a gente se vê então na próxima quarta-feira, tá bom? Então um bom final de semana já aí antecipado para todo mundo e até mais.